De um lado, temos o Hansa Rostock, time que, mesmo tendo uma boa influência do governo da Alemanha Oriental, é famoso por ser um time nacionalista de direita, e do outro, o completo oposto, o St. Pauli, que, mesmo sendo criado na Alemanha Ocidental, é famoso por ser de esquerda progressista e pela sua batalha antinazista. A origem do Hansa veio em 1965, com a fusão de vários times locais que se uniram para fortalecer o futebol da região, algo que era muito comum antigamente. Temos o PSG como exemplo, mas o clube de Rostock era frequentemente controlado pelo governo socialista, algo que deixava sua torcida enfurecida. Desde essa época, os torcedores começaram a flertar com a direita nacionalista, e, por outro lado, do muro, o St. Pauli foi fundado bem antes, em 1910, em Hamburgo, nascendo em um contexto em que o futebol estava começando na Alemanha. Foi criado por um grupo de jovens que se reuniam no bairro de St. Pauli, um lugar famoso por sua vida noturna e também por ter uma grande miscigenação de raças, o que ajudou o time a adotar uma postura totalmente contra o preconceito. Foi o único time que aceitou que refugiados sírios pudessem jogar, e também foi o clube que mais lutou contra o regime nazista. Nos anos 80, com a ascensão do punk e da rebeldia, o time se tornou conhecido por esse sentimento de rebeldia e loucura. Os anos de glória do St. Pauli foram nos anos 80 e 90, quando o time conseguiu se tornar uma figurinha carimbada na primeira divisão, sendo um clube de meio de tabela. Não foi uma época em que o time ganhou grandes títulos, mas foi nesse período que começou a ser cada vez mais presente politicamente, com uma cultura e identidade únicas, fazendo qualquer adversário tremer nas bases quando fosse enfrentá-lo em casa. O Hansa também teve seus dias de glória nos anos 90, que foram um dos principais motivos para a rivalidade ter ficado tão forte. Foi nessa época que o Hansa se tornou um dos grandes da Bundesliga, disputando algumas vezes a Copa da UEFA, mas sem grandes campanhas. Ao menos, poderiam dizer que participaram de uma grande competição europeia. Também não podemos deixar de mencionar sua época na Alemanha Oriental, quando era um dos melhores times do Oriente. Atualmente, os dois times estão em situações completamente diferentes. O St. Pauli, na temporada passada, conseguiu um acesso histórico digno de cinema. Em 2003, o St. Pauli foi rebaixado para a quarta divisão da Alemanha e, em 2024, eles foram campeões, vencendo o Hansa por 1-0 nas últimas rodadas, praticamente rebaixando o time e mantendo a liderança. Já o Hansa tem sido bem doido, alternando entre a segunda e a terceira divisão, o que é algo muito triste, pois sua torcida é fantástica e merece ver seu time voltar às glórias. O primeiro jogo desse clássico foi bem recente, no dia 12 de agosto de 1992. O famoso derby político começava no estádio do St. Pauli, onde o Hansa venceu por 2-0 e deu início a uma rivalidade que transcendia o futebol. Em 1995, houve um dos jogos mais históricos, em que o time de Hamburgo foi até o estádio Ostseestadion e perdeu por 2-0. Esse confronto foi extremamente importante por ser o primeiro na primeira divisão alemã, fazendo a rivalidade alcançar um novo patamar de visibilidade e importância. Muito tempo depois, tivemos o confronto mais lamentável, no dia 26 de setembro de 2008, no DKB Arena. O Hansa goleou o St. Pauli por 3-0, em um confronto marcado pela violência entre as torcidas, que resultou em 20 feridos e exigiu intervenção policial. Caso contrário, certamente teríamos muitas vítimas fatais. Em toda a história, eles se enfrentaram em 24 partidas, com 12 vitórias para cada lado e nenhum empate, o que mostra como essa rivalidade é equilibrada.
Se você assistiu até aqui, deixe o like e se inscreva no canal. Este é meu primeiro vídeo, e se houver erros, corrijam nos comentários. Falou!